Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais um conteúdo aqui no canal do Fábio Fidelix. Olha, esse vídeo aqui eu vou fazer um pouco de tudo. Eu vou trazer as escalas desse domingão de Copa, né? Todas as transmissões, quem vai narrar, quem vai comentar, repórteres de campo. Também vou falar do empate da seleção brasileira, vou dar meu pitaco aqui, né? Vou fazer meu comentário, vou tentar ser breve aqui sobre Brasil 1, Marrocos 1. E também vou falar sobre as transmissões, né? A dificuldade que a gente está tendo nessa Copa do Mundo para fazer análise das transmissões, né? Vou explicar por quê. Também falo sobre a Renata Silveira aqui nesse vídeo, né? Algumas pessoas questionaram, cadê a Renata Silveira? Até agora não foi escalada e não vai ser nesse domingo também. Vou falar sobre isso. Bom, gente, gosta de mídia esportiva? Faça sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix, colabore com o canal de graça, né? Não vai pagar nada e também deixa aí o seu like se você gostar desse conteúdo. Vamos direto para as escalas. Alemanha e Curaçao. Nesse domingão, 2 da tarde, Cazé TV transmite com exclusividade. O Luiz Felipe Freitas vai narrar o jogo com comentários de Casimiro Miguel, o Fernando Campos e a Juliana Cabral. E no campo de jogo teremos a Bruna Deltri. Já para Holanda e Japão, jogo interessante, né? 5 da tarde, inclusive o Brasil pode enfrentar uma dessas seleções aí na fase 16 avos, né? Ou Holanda ou Japão. Pode, né? Bom, então 5 da tarde, Globo, o Gustavo Villani será o narrador e os comentários do Roger Flores. É o que está sendo informado aqui, lembrando que eu estou no portal Mídia Esporte. Aliás, um ótimo portal de informações sobre mídia e jornalismo esportivo. O Sport TV para Holanda e Japão terá o Paulo Andrade narrando, lembrando que o Paulo Andrade está fazendo nessa fase de grupos tanto Globo Aberta como Sport TV. E pelas informações que temos, a partir da fase 16 avos, aí ele vai para os países sede fazer pelo Sport TV. Aí ele não faz mais pela Globo, pelo menos é isso que foi informado desde o início da Copa do Mundo. Então, Paulo Andrade narra, né? Holanda e Japão no Sport TV, com comentários do Paulo César Vasconcelos e o Fernando Praz. SBT e N Sports, narração de Thiago Leifert, comentários de Juninho Paulista, Rafael Rezende, arbitragem Nadine Bastos e o campo de jogo fica com o Flávio Winick. GTV no Globoplay terá a narração do Marcelo Ferrantini e os comentários da Jordana Araújo. Pela Cazé TV, narração de Raoni Pacheco, comentários de Amanda Viana e Rodrigo Caio, e no campo de jogo teremos a Vitória Leite. Agora, 8 da noite, Costa do Marfim e Equador. Na Globo, Everaldo Marques vai narrar esse jogo. Comentários Maestro Júnior e Ana Thaís Matos. Já pelo Sport TV, o Luiz Carlos Júnior vai trazer as emoções do jogo, enquanto que os comentários ficam por conta de Eric Faria e Ricardinho, é a equipe titular, né, do Sport TV para esse jogo. Costa do Marfim e Equador. Na Cazé, o Gonçalo Luiz vai narrar e os comentários serão de Marcos Carvalho, Juliana Cabral e Gabriel Simões. Aí nós teremos nesse domingo, às 11 da noite, Suécia e Tunísia. Bom, pela Globo, o Rogério Correia vai narrar dos estúdios, né? Ele não viajou nos estúdios Globo. Comentários Rafinha e Richarlison Barbosa, né? Sport TV, narração do Dandan, Daniel Pereira. Comentários Lédio Carmona e Grafite. Pela Cazé TV, a narração será de Alexandre Branco. Os comentários de Amanda Viana, Bruno Magalhães e Laura Luzzi. Fechamos então aí o domingão de futebol na Copa do Mundo. Sobre o empate do Brasil, né? Todo brasileiro em Copa do Mundo gosta de fazer os seus comentários. Vou também fazer minha pequena análise aqui. Olha, eu já esperava dificuldades, acho que todo mundo que acompanha bem o futebol já imaginava que o jogo não seria fácil, né? Se o Brasil conquistasse uma vitória, seria uma vitória apertada, poderia até perder e correu esse risco, né? No jogo de ontem. O empate seria perfeitamente normal, é o que aconteceu. E no primeiro tempo, principalmente os primeiros 20, 25 minutos, foi, olha, vergonhoso para a seleção brasileira, né? O Marrocos dominou totalmente. E uma coisa que a gente percebe já de muito tempo, né? O Brasil não joga agrupado no seu meio-campo, né? O Brasil não privilegia mais jogadores de meio-campo. O Brasil tá cheio de pontinha, né? Esquerda, direita, atacantes, mas o Brasil não fabrica mais meias, né? Jogadores de qualidade no meio-campo, como a Argentina tem, como a Espanha tem, como Portugal tem, como a França tem também. Então, o Brasil sempre está passando por essas situações.
Quem lembra de Brasil e Croácia na Copa de 2022, no primeiro tempo daquele jogo, né, que o Brasil foi eliminado nas quartas de final, a Croácia tocou muita bola ali no meio campo, né, deixou o Brasil na roda em certos momentos. Depois do segundo tempo, a coisa melhorou. E ontem também, né, no segundo tempo, o Brasil voltou um pouco melhor, mas ainda sobre o primeiro tempo, a seleção do Marrocos teve tudo para fazer 2-0 ali. E se fizesse, meu amigo, babau, fim de papo. Se o Brasil tivesse tomado o segundo gol da seleção do Marrocos, não conseguiria mais reverter a situação e estrear com derrota nessa Copa do Mundo de 2026. E aí, o lance individual, né, do Vinícius Júnior, que é um ótimo jogador. Não joga a mesma coisa que ele joga na seleção, no Real Madrid, mas são situações totalmente diferentes, né? Jogar num clube onde você treina todo dia, onde existe uma filosofia de jogo, um entrosamento, e jogar numa seleção. A situação é diferente. Mas enfim, o Vini Júnior salvou a seleção brasileira, porque se ele não faz aquele gol de empate numa jogada individual, aliás, um golaço, um belíssimo gol do Vini Júnior, a situação ficaria muito feia para a seleção brasileira nesse jogo, caminhava realmente para uma derrota. E aí no segundo tempo, o Brasil voltou um pouco melhor, o Marrocos cansou um pouco no final, e 1-1 acabou sendo até bom, né? Até bom porque e a gente até vê nas redes sociais algumas pessoas até em tom de brincadeira, o Marrocos é que está sentindo, né? Que saiu decepcionado porque poderia ter vencido o Brasil e realmente poderia. Claro que o Brasil também poderia ter vencido no segundo tempo, num lance ou outro, a seleção brasileira poderia até ter conquistado a vitória, mas eu acho que em termos de justiça, né? Justiça não existe no futebol. A gente fala isso, mas não existe, né? Mas eu acho que em termos, se você pensar o que foi o primeiro tempo, eu acho que o Marrocos até merecia, né? Se alguém tivesse que vencer esse jogo, eu acho que seria o Marrocos. Mas futebol não existe essa coisa de merecimento, de justiça. Às vezes um time joga pra caramba e perde o jogo num lance. Enfim, Brasil, muita ligação direta, né? Pouco trabalho de meio campo, pouca organização, cérebro, né? Falta cérebro no meio campo. Não tem criatividade a seleção brasileira. Isso não acontece só hoje. E muita gente esperava que com a chegada do Ancelotti a coisa podia mudar. Primeiro que cobrar demais o Ancelotti, ou Ancelotti, né? É um absurdo porque são 12 jogos com esse, se não estiver enganado, são 13 partidas no comando da seleção, muito pouco, né? Para você cobrar ali um grande trabalho. E o Ancelotti, ele não tem essa característica que eu estou falando aqui, né? Se você tivesse contratado um Pepe Guardiola, a coisa seria diferente. O Guardiola gosta do futebol agrupado, do toque de bola, ficar com a bola. O Ancelotti, todos os clubes que ele trabalhou, não foi assim, né? Quem se lembra do Ancelotti no Real Madrid, né? Muitas vezes o Real Madrid não estava jogando nada, estava sendo pressionado pelo adversário, vai perder o jogo, de repente, numa bola, numa jogada, o Real Madrid decidia. Então, meus amigos, é um treinador italiano, né? Todo mundo conhece o estilo do futebol italiano, histórico, né? O futebol mais de resultados, mais de marcação, mais defensivo, né? Mais de contra-ataque muitas vezes. Então é um treinador italiano, o Carlo Ancelotti. Não vai imaginar que a seleção brasileira vai jogar um futebol lindo, espetacular e também, como eu disse aqui, pouco tempo de trabalho, né? Pouco tempo de trabalho. Agora, isso é uma coisa, né? Tem outro detalhe, né? Em termos de convocação, já não gostei da convocação da seleção brasileira, acho que faltou muita gente ali. O Brasil hoje não tem laterais, né? O Brasil não tem laterais, para quem já teve Cafu, Roberto Carlos, Júnior, né? Aliás, tanto o Júnior de 2002 como o Júnior lá de 82, que hoje é comentarista, né? Maestro Júnior. Gente, Jorginho, a gente teve, né? Leandro, grande, Carlos Alberto Torres. Nossa senhora, se for falar aqui, os laterais do Brasil era, né, reconhecidamente uma seleção de grandes laterais, né? O futebol brasileiro sempre fabricou grandes laterais, tanto na direita como na esquerda, e hoje a gente não tem. Você vê tudo improvisação, não tem, gente, não tem. Os laterais hoje não defendem muito bem e atacam menos ainda, né? Não, tá difícil, tá difícil. Você vê o Hakimi jogando, né? Um ótimo jogador aí da seleção de Marrocos. O Brasil não tem nenhum jogador como o Hakimi, que eu acho até que não foi grande coisa no jogo de ontem, nessa estreia aí da seleção de Marrocos contra o Brasil. Mas enfim, o gol também de Marrocos, na minha opinião, eu queria saber a sua, você que está acompanhando esse vídeo, acho que o goleiro brasileiro, o Alisson, não poderia ter saído. Eu acho que o goleiro, quando sai do gol, quando ele abandona a meta, é para decidir. Como fez o goleiro de Marrocos ontem no lance, né, no segundo tempo, né? Ele chegou para decidir, né? Agora, sair, ficar ali na linha da grande área, ali na meia-lua da grande área, esperando o quê?
né? Porque se ele fica no gol, o jogador de Marrocos, que fez um belíssimo gol, ele teria que invadir a área, preparar para chutar, então ele poderia errar, o Alisson poderia defender, muita coisa poderia acontecer, alguém do Brasil poderia chegar junto, impedir ou até cometer um pênalti, poderia acontecer muita coisa. Agora, do jeito que ficou o Alisson ali, né? Jogador de boa qualidade, o Marrocos tem ótimos jogadores, meteu por cima e aí, meu amigo, já era. Realmente o Brasil também, olha, já começa pelos goleiros, não tem nenhum grande goleiro, não tem nenhum goleiro que faz milagres como antigamente, né? Como o Tafarel, como o Emerson Leão, como o próprio Marcão em 2002, não temos mais goleiros que fazem milagre. Chutou bem chutado é gol. Tá assim, hoje o futebol brasileiro temos de goleiros também. O goleiro tem que fazer um algo mais, né? Aliás, os jogadores, todos os jogadores deveriam fazer um algo mais, e ontem realmente o Vini salvou a seleção brasileira. Olha, acompanhei Haiti e Escócia, o jogo começou às 10 da noite, uma correria, né, das duas equipes, todo mundo esperando que o Haiti fosse sofrer uma goleada da Escócia, e foi 1-0 só, gente. Então você vê como é que tá a situação. Acho que o Brasil passa pelo Haiti na próxima sexta-feira, depois contra a Escócia talvez encontre alguma dificuldade, né? Mas olha, eu esperava a Escócia bem superior ao Haiti, e não foi isso que aconteceu. O Haiti teve chances até para empatar o jogo. Mas enfim, é isso, né? Acho que o Brasil dificilmente vai conquistar a Copa do Mundo, mas o futebol apresenta suas surpresas. Pode o Brasil embalar nos momentos decisivos, né? Até por ter um treinador italiano, quem não se lembra da seleção de 82, né? Começou mal a primeira fase, empatou os 3 jogos, depois ganhou de todo mundo, né? Ganhou da Argentina, do Brasil, da Polônia, da Alemanha e ganhou o título, o tricampeonato naquela época, em 1982, na Espanha, Itália, de Enzo Beazzò. Bom, gente, é isso. Sobre o jogo é isso. Agora falar sobre as transmissões, a dificuldade que, pelo menos, eu estou encontrando, né? Porque, se a gente pensar na última Copa, 2022, e todas as Copas anteriores, era muito fácil você ir no YouTube e acompanhar vídeos, né? Highlights, né? Melhores momentos, ou gols de todas as emissoras de televisão. Nessa Copa você só tem no YouTube as transmissões da Cazé. Só se tiver algum canal pirata aí já é outra coisa. E eu não consigo localizar. Por exemplo, eu quero ver os melhores momentos do SBT com o Galvão Bueno narrando o jogo. Você não consegue encontrar no YouTube, eu não consigo encontrar. Tudo que você digita lá, Brasil e Marrocos, vai aparecer a transmissão da Cazé TV, né? Acho que no sábado eu vi uma transmissão, acho que era da FIFA, uma transmissão estranha, me parece que é um canal da FIFA, mas das outras emissoras brasileiras, né, tirando a Cazé, você não encontra, né? Globo, quero ver como é que o Everaldo narrou o jogo, você não encontra no YouTube. Eu não sei, no Globoplay deve ter, eu não vi pelo Globoplay ainda. Eu só acompanhei os gols narrados pelo Galvão Bueno porque eu assisti no SBT ontem à noite o Balanço da Copa, com a Carol Barcelos, que tá bem diferente, hein? A Carol Barcelos e o Wallace Neguerê. Ali os gols, né? Pelo menos vi os gols narrados pelo Galvão Bueno, porque ontem eu assisti o jogo mais pela Globo. Porque, um outro detalhe, pelo menos na minha Smart TV, a Cazé estava travando. Travou no jogo do Brasil e travou também no jogo depois da noite, que era exclusivo, né? O jogo da Escócia e Haiti também teve umas 2, 3 vezes o travamento, tive que voltar, né? Conectar novamente para poder acompanhar na minha Smart TV, depois parou de travar, mas no jogo do Brasil estava travando, e o delay também, claro que vai depender, cada caso é um caso, mas eu fiz antes de começar o jogo, eu estava fazendo ali um cálculo, né? Vendo pelo SBT, pela Globo, e na Cazé a diferença estava chegando próxima de 30 segundos de delay. Claro, depende se você utiliza cabo, se você utiliza o Wi-Fi, se a sua TV é nova também faz diferença. A minha TV, confesso, minha Smart TV já não é 0, né? Faz um bom tempo já. Mas conversei com várias pessoas que têm TV zerinho, né? Novinha, comprou TV para a Copa do Mundo e reclama de travamentos da Cazé TV. Acontecendo, olha, fazia muito tempo que a Cazé não travava, né? No início, sim, quando começou a Cazé TV, tinha muito essa questão de travar, mas ultimamente não, o Campeonato Brasileiro não tem acontecido. Nos primeiros jogos da Copa não teve nenhum travamento, pelo menos para mim, mas nesse jogo do Brasil, claro, né, foram mais de 13 milhões de aparelhos conectados, né? Ainda não tem o número oficial, mas me parece que foi isso, o pico, né? 13, perto de 14 milhões de aparelhos conectados, o que, aliás, significa, né, muito mais gente, né? Porque se tá num bar, numa lanchonete, numa casa com 3, 4, 5, 6 pessoas, não dá nem para imaginar quantas pessoas, né? São 13 milhões de aparelhos conectados, de repente são 20, 25 milhões, 30 milhões de pessoas acompanhando pela Cazé no YouTube. Então, esse número não tem como precisar, né? Essa é a grande... não tem como detalhar esse número.
Então, tudo isso está acontecendo. Então, acompanhei mais pela Globo e não posso fazer uma análise aqui, né? Não posso chegar aqui e falar como foi a narração do Galvão, só ouvi os gols, né? Só ouvi os gols no programa Balanço da Copa no SBT e pelos gols que eu vi do Galvão, é o que ele está narrando no Prime Video, né? A voz do mesmo jeito do Prime Video, olha o gol, olha o gol, olha o gol, continua. Eu preferi pela Globo, tinha a possibilidade de ver pela SBT, mas, sincero, honestamente, eu já estou cansado de acompanhar Galvão Bueno, né? Já há um bom tempo, os mesmos bordões, a mesma linguagem, a mesma coisa. Então, vou falar, deixa eu ver com o Everaldo, o jogo de seleção, a estreia do Everaldo numa Copa do Mundo, transmitindo seleção brasileira. Boa narração do Everaldo, sem dúvida alguma. Só que, eu vou falar aqui a minha opinião. Vendo o Everaldo, ouvindo, né, o Everaldo narrar o jogo da seleção brasileira, parece que você está vendo o Campeonato Brasileiro, sei lá, campeonato estadual, não tem muita diferença, né? Porque antigamente os narradores, aqueles, não digo clássicos, né? Alguns clássicos, os narradores, vamos falar de Luciano do Vale, por exemplo, Luiz Alfredo, o próprio Galvão. Quando era um jogo de campeonato paulista, campeonato carioca, campeonato brasileiro, eles não davam todo o gás no jogo, eles narravam ali, né? De forma mais clássica mesmo, podemos dizer, né? Luiz Alfredo, Galvão, Silvio Luiz, Luciano do Vale. Quando chegava uma Copa do Mundo, um jogo de seleção brasileira, aí eles explodiam. Porque não pode ser a mesma coisa, né? Mas hoje os narradores, eles estão tão acelerados, eles estão num volume, assim, muito alto de transmissão, que acaba não tendo diferença, né? Transmitir um jogo, meu time, Palmeiras e Mirassol, sei lá, Chapecoense e São Paulo, um jogo do Campeonato Brasileiro, e um jogo de seleção brasileira, você não tem o algo mais, não tem o plus, né? Falta alguma coisa na transmissão, acaba ficando parecido com um jogo de campeonato brasileiro, claro que é a seleção, tal, tem musiquinha, tem vinheta, não, uma coisa diferente, uma outra emoção para quem está assistindo, mas a narração acaba sendo a mesma. Então, os narradores mais antigos, não, eles guardavam toda a sua energia para os jogos mais importantes. Hoje, o próprio Luizinho, que eu acho espetacular, o Luizinho da Cazé TV, acho um dos melhores do Brasil na atualidade. Mas o Luizinho, ele narra Mirassol e Palmeiras do mesmo jeito que ele narra Argentina e Alemanha, ou Brasil, na Copa do Mundo. Ele já está no limite máximo da vibração. Então não tem o que tirar mais, né? Não tem como tirar um coelho da cartola. Então tem essa é uma grande diferença dos narradores mais antigos para os narradores atuais. É boa a narração do Everaldo? Sim, boa. Não, o cara é preparado, pô. O que ele fez na ESPN, o que ele fez na Jovem Pan, vem fazendo aí no Grupo Globo. Não tem como dizer que, cara, o narrador é ruim. Não, isso não existe. Todos que estão aí são bons, cara. Até o Thiago Leifert, que o pessoal mete o pau. O Thiago Leifert também é um cara que conhece pra caramba, super atualizado. Pode não ter aquela voz espetacular, mas também não é péssimo, não, né? Como o Luizinho, como o Raoni Pacheco, muita gente não gosta da voz, do jeitão do Raoni Pacheco, mas vai dizer que o cara é ruim? Não é. Péssimo narrador, não é. Não tem ninguém péssimo aí nesse meio, gente. Nem Sport TV, nenhum canal aí, nem na ESPN. Péssimo não tem. Se fosse péssimo, não estaria lá, né? Tem aqueles que você gosta mais ou não. Então, ficou difícil fazer análise, gente, porque eu não consigo, né? Se eu pudesse encontrar ali sei lá, 10 minutos de um compacto com o Galvão narrando para fazer uma análise, para ver, né, outros lances da partida. O Everaldo eu vi quase todo o jogo. O Luizinho eu já conheço, e o Luizinho é um cara que erra muito pouco, né? Um cara muito preciso, já conheço a narração dele, e do Luizinho é fácil encontrar, tá aí no YouTube, o highlights, os gols, o jogo inteiro, se você quiser ver, mas não tô conseguindo encontrar das outras emissoras. Para fechar o vídeo, que já tá muito longo, passou de 20 minutos, pelo jeito aí, vai passar de 20, né? Talvez. Renata Silveira, né? Algumas pessoas questionaram, pô, a Renata não estava lá, não ia viajar, não estaria nos países sede, não ia narrar... né? Estaria narrando em loco os jogos da Copa. Até agora, você vê, não apareceu em nenhuma escala, mas deve aparecer, viu, gente? A partir de segunda, terça-feira, a Renata vai fazer sua estreia. Pelas informações, ela vai narrar 4 jogos na fase de grupos, porque ela chegou há poucas horas aos Estados Unidos, né? Ela viajou depois, ela fez aquele jogo de futebol feminino amistoso, né? Brasil e Estados Unidos, um pouquinho antes da Copa, 1 ou 2 dias antes da Copa, né? Se não me falha a memória. Ela viajou depois, nas redes sociais eu vi ela postando lá, nos Estados Unidos, fazendo credenciamento, né, para poder trabalhar na Copa, ela que vai ser narradora aí da Globo, e é isso. Então é isso, ela estava em Seattle, né, eu acho que as imagens que eu vi, tô aqui em Seattle, né, e enfim, ela vai narrar sim, mas
ela chegou depois do Everaldo, depois do Guga Villani, mas logo logo ela vai estar escalada aí. Talvez na segunda-feira ou no máximo na terça já vai aparecer Renata Silveira quando a gente fizer o vídeo aqui de escalas da Copa do Mundo, tá certo? É isso, pessoal. Dei minha opinião um pouquinho aí sobre o jogo, sobre a Copa do Mundo, sobre as transmissões, infelizmente limitadas nessa Copa, porque tá difícil de encontrar, né? Tá muito difícil encontrar os compactos de todas as emissoras, do Sport TV, você não encontra no YouTube. Globoplay, vou dar uma observada se eu consigo alguma coisa ali, mas tá difícil realmente, não dá para acompanhar todas as narrações, todas as transmissões de uma vez só. Eu não consigo, não tem jeito. Grande abraço, valeu gente, até a próxima. Tchau.